nossa jornada sobre o crente como peregrino sobre essa terra, nós já tivemos o privilégio de estudar alguns temas que são importantes para a nossa vida. No primeiro, nós vimos a alegria do crente com relação ao ministério. Nós vimos que se nós basearmos a nossa alegria no ministério em si, estamos fadados ao fracasso, ao desânimo e ao abandono. Mas nós aprendemos que a alegria do crente é o fato do seu nome estar inscrito no livro da vida. Essa é a alegria do crente. E a partir disto, então, ele exerce o seu ministério. Depois nós vimos o crente quando a sua fé está abalada, no sentido de que ele está vivenciando um sofrimento muito atroz, muito agudo, muito grande. E a maneira como o crente que é peregrino nessa terra deve pregar ao seu coração. Ele deve trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos dentro da nossa própria desesperança. Depois nós aprendemos sobre o coração que olha para o ímpio e vê o ímpio prosperar, vê o ímpio pecar e nada lhe acontecer. E a indignação então tomar o seu coração e mais uma vez a fé ser abalada por essas questões. Mas nós aprendemos que a nossa alegria, o nosso tesouro, o nosso sustento está no Senhor. Então é por isso que nós caminhamos neste mundo. E estas pregações, elas têm o intuito de demonstrar que nós vivemos num mundo que é hostil a nós. As nossas práticas afrontam ao mundo. Porque nós somos da luz, nós somos de Cristo. Então não há a menor possibilidade de um crente que tem vida séria com Deus, de ter uma vida confortável nesse mundo. Aliás, quando o crente ele se sente muito confortável nesse mundo, alguma coisa está errado. Ou ele de fato está fraquejando na sua fé, ou então ele não é crente, ele precisa se converter a Cristo. Porque o crente verdadeiro é aquele que vive uma luta constante, uma luta diária, porque nós lutamos contra o pecado e nós lutamos contra este mundo. Aliás, um mundo que tenta subverter a nossa vida com Deus. Um mundo que tenta retirar, de fato, esta santidade que nós temos no nosso coração. Por isso torna-se muito perigoso quando, de alguma forma, nós tentamos adequar a lei de Deus aos conceitos deste mundo. Mas nós precisamos, de fato, demonstrar que somos opositores, estamos fora deste mundo. Como disse certa vez o pastor Frederico Orr, de saudosa memória, ele disse que uma canoa, quando está na selva amazônica, enquanto a canoa está no rio, não há nenhum problema. Ela está deslizando e ela está cumprindo o seu papel. O problema é quando o rio começa a entrar na canoa. Aí ela não cumpre mais o seu papel, ela então vai promover o desespero e vai afundar. O problema não é estar no mundo, porque Cristo disse, quando ele orou ao Senhor, ele pediu para que o Pai não nos tirasse do mundo, mas que fôssemos livres deste mundo. Então o problema não é estar no mundo, mas o problema é ter uma vida com Deus neste mundo. Mas nós sabemos que isto é possível para nós que somos crentes. E quando nós pensamos nestas possibilidades, nós vamos descobrir que o crente é aquele que de fato passa por sofrimento. Ele sofre pelas questões que poderíamos considerar aqui como normais ao nosso cotidiano, como enfermidades, calamidades, perdas. O crente sofre como qualquer um ímpio sofreria nesse mundo. Mas nós também possuímos um adendo ao nosso sofrimento, que é o fato de sermos de Cristo. E aí nós precisamos compreender qual deve ser a nossa visão com relação ao sofrimento. Como nós podemos discernir este sofrimento, nós que somos estrangeiros neste mundo, nós que somos peregrinos nesta terra. E eu quero convidá-lo então para fazer a leitura de 2 aos Coríntios capítulo 6, aliás, capítulo 4, desculpem, do verso 7 até capítulo 5, verso 10. 2 aos Coríntios, capítulo 4, começando no verso 7, até capítulo 5, verso 10. E nós vamos aqui descobrir como nós crentes devemos
agir e reagir diante dos sofrimentos que nós cultivamos neste mundo, quer por situações tidas como naturais, quer por situações especiais. E diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes, as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este texto tão forte, tão profundo, e que dá a nós, ó Deus, a perspectiva da esperança em Cristo. O fato de nós vivermos aqui em Cristo. Ó Deus, concebendo a realidade de que a nossa maior alegria deve ser Cristo, e não qualquer outra coisa. A família, os filhos, o cônjuge, os bens materiais, a comunhão com os irmãos, tudo isso deve estar abaixo do amor que temos para com Cristo. Porque a nossa maior alegria está no Senhor. Por isso, Pai, ajuda-nos a compreender isto de uma vez por todas. E viver essa verdade tão importante, e eu diria até tão urgente neste mundo vil em que vivemos, esta realidade de que somos estrangeiros, somos estranhos, somos peregrinos sobre essa terra, onde de fato o final dessa jornada será a glória eterna contigo. Por isso fala-nos, ó Deus, ao coração mais uma vez, para que sejamos fortalecidos no teu poder. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde Paulo, ele de alguma maneira, ele está respondendo a algumas questões levantadas por homens que se levantaram contra o apóstolo Paulo. Ou seja, pessoas que se constituíram como inimigas do apóstolo Paulo.
E Paulo então ele vai falar sobre vários assuntos, ele vai falar sobre a sua autoridade apostólica, ele vai falar sobre o fato de que o Senhor Deus o comissionou para esta obra, mas Paulo também vai nessa carta de modo muito especial falar do seu sofrimento. É uma carta onde nós temos uma radiografia, nós temos uma imagem clara da vida de sofrimento deste apóstolo. E é claro que Paulo sabia disto, porque mesmo no chamado que ele obteve do Senhor Deus, Deus mesmo disse a ele nesse chamado, importa que ele saiba o quanto ele deve sofrer por causa do reino. Mas quando nós olhamos para a situação do apóstolo Paulo, porque nesse trecho que nós lemos, Paulo está falando de si e ele está contrastando sua vida com os demais, mas podemos perceber que este privilégio, vamos assim dizer, não pertence apenas ao apóstolo, mas pertence a nós. E nós, de fato, vivenciamos todos os sofrimentos que o mundo, por causa do pecado, coloca sobre nós. O que eu quero dizer, irmãos, é que neste mundo ninguém vai sair ileso, vai sair livre dos sofrimentos. Até porque você e eu caminhamos para a morte física. Nós caminhamos para isto. Quando eu percebo, a gente descobre que está ficando velho, como é o meu caso, a gente descobre isto quando vemos amigos da infância, amigos de muitos anos morrerem. E eu passei por essa experiência bem recente com a morte, a partida do meu amigo, querido irmão, pastor Júnior. O pastor Júnior eu o conhecia já há muitos anos, mas ele morreu. E eu penso, o pastor Júnior já não está mais entre nós. E aí eu me lembro que, nesse pensamento, eu comecei a lembrar de outros irmãos que também não estão mais entre nós. E um dia será você, um dia serei eu. Nós caminhamos para a morte. E só isto já demanda sofrimento sobre o nosso corpo. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o sofrimento aqui, ele cria um paradoxo, e é importante pensar que paradoxo não é uma contradição, mas paradoxo é a apresentação de duas ideias que parecem contrárias, mas que no fundo elas se complementam. E o paradoxo que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui está entre sofrimento e prazer, está entre a morte e a vida. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa então a construir a sua argumentação, mostrando que de fato vivemos sofrimentos neste mundo, mas isso pode suscitar em nós prazer. De fato, nós estamos morrendo fisicamente neste mundo, mas isto redundará em vida. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. E vejam que a base, o alicerce, o fulcro, a raiz que sustenta tudo isto é o contentamento. O problema está em onde nós colocamos o nosso contentamento. Porque se colocamos o nosso contentamento naquilo que perece e morre, no momento em que percebemos o desgaste desse objeto da nossa alegria, a nossa alegria também vai arrefecer e a nossa alegria vai morrer junto com aquilo. É por isso que a palavra de Deus fala que o crente, ele precisa de uma vez por todas compreender que a sua alegria deve estar no eterno, a sua alegria deve estar naquilo que não se corrompe, a sua alegria deve estar naquilo que se preserva pelo poder de Deus. Então, nesse sentido, Paulo ele está falando que nós devemos estar atentos a essa questão, e aí então ele estabelece aqui uma regra para os crentes. Como o crente deve olhar o sofrimento e quais são as perspectivas bíblicas deste sofrimento. E eu acredito que em primeiro lugar o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar com muita clareza que o sofrimento na vida do crente, em primeiro lugar, vai mostrar a ele quem de fato ele é. Vai mostrar que nós de nós mesmos não somos eternos. Vai mostrar que nós de nós mesmos estamos sujeitos a momentos de sofrimentos, alguns inclusive bastante profundos.
quando eu vejo o comercial de algumas instituições que trabalham com crianças que possuem doenças terminais, eu não imagino apenas a situação daquela criança, mas eu imagino a situação dos pais. Porque um pai ou uma mãe enterrar um filho não é fácil. E nós muitas vezes, nessa situação, quebra essa imagem ou este parâmetro de que somos eternos, e de que somos imunes, e de que estamos ilesos. O apóstolo Paulo vai demonstrar isso com muita clareza. E nós vamos perceber isso do verso 7 ao 9, quando ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O primeiro ponto que Paulo nos mostra aqui é que nós somos um vaso. Mas Paulo não se limita a dizer que nós somos um vaso, mas ele vai dizer o material desse vaso. Ele diz que nós somos vasos de barro. Nós somos uma cerâmica. E quando nós olhamos para a linguagem de Paulo, os leitores desta carta que moravam em Corinto, eles sabiam muito bem que aquela cidade era também famosa pela venda dos muitos vasos que poderiam ser encontrados no mercado. E existiam, obviamente, aqueles vasos que eram feitos de bronze, feitos de ouro, de prata ou até de ferro. E estes vasos eram os mais caros, eram aquele material que constava na casa dos homens ricos. Mas as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes, elas compravam, porque elas precisavam desse aparato, compravam vasos feitos de cerâmica. Portanto, os vasos feitos de cerâmica eram um material muito pobre, desprezado até. Por isso, o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui um jogo de palavras que é extremamente interessante. Porque ele diz, nós, seres humanos, pecadores, somos vasos de barro. Não há nada em nós que tenha a capacidade de impressionar o nosso Deus. Não há nada em nós que seja realmente possível fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas, porque quando alguém fica maravilhado com uma pessoa por aquilo que ela é, há um equívoco aí. Porque até mesmo aquele poeta que nós denominamos como do mundo, quando ele compõe uma poesia magistral, quando ele compõe uma música que é bonita, nós sabemos que aquilo não veio dele, mas que aquilo é a manifestação da graça comum de Deus. Nesse sentido, Paulo diz, nós somos vasos de cerâmica, de barro, os mais baratos, os mais desprezados. E o contraste que Paulo quer fazer aqui é exatamente quanto ao conteúdo deste barro. Porque mesmo sendo vasos de barro, o apóstolo Paulo diz que nós somos assim para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu creio que o sentimento mais triste, mais contraditório na vida de um crente é quando ele se acha. Ele se acha. Ele acha que é o bambambam. Ele acredita que onde ele põe a mão, tudo prospera. A igreja não vai para frente se ele não estiver ali. Alguns pastores sofrem dessa miopia. Alguns pastores acham que o crescimento da igreja e a maneira como ela caminha é por causa dele, porque ele tem uma visão administrativa. Ele é muito bom naquilo que faz. Ele prega muito bem, ele prende as pessoas com a sua palavra. O seu conselho é sempre preciso, e as ovelhas então caminham seguindo a esse pastor. Mas isso é um grande absurdo. É como se um vaso de barro, em meio a outros vasos preciosos, dissesse, eu sou o tal aqui,
E se nós pudéssemos dar vida a esses vasos, eles diriam para o vaso de barro: rapaz, coloca-se no seu lugar, você é barro, meu amigo, você é desprezado, não há nada em você que vale a pena. É por isso que o apóstolo Paulo fala que nós somos vasos, mas nós temos um conteúdo sublime. O conteúdo é a excelência do poder de Deus, ou seja, o poder de Deus está em nós, e isto nos faz preciosos, muito mais do que outros vasos feitos de outros materiais. O que eu quero dizer é que se eu colocasse 3 vasos na sua frente, um feito de bronze, um feito de ferro e um feito de barro, e eu dissesse: agora escolha um vaso para você. Se você fosse pelo exterior, você escolheria obviamente o de bronze. Estamos falando isso na época do apóstolo Paulo. Mas se eu dissesse para você: o vaso de bronze está vazio, o vaso de ferro está vazio, mas o vaso de barro está cheio, repleto de moedas de ouro. Aí eu pergunto: o que você escolheria? O que Paulo está dizendo é que o importante não é o invólucro, mas é o conteúdo. Não adianta nada tentar ser um vaso brilhante, poderoso, se ele é oco e vazio. O que de fato concede a beleza na vida do crente é o Senhor agindo por nosso intermédio. É a mesma coisa como se você estivesse com sede, e você estivesse com muita sede, e chegasse num lugar e dissesse assim: meu amigo, por favor, me dê água. E aí a pessoa dissesse: olha, antes de dar água eu preciso que você responda aqui um questionário. Não, que questionário, meu amigo? Me dê água, eu estou com sede. Não. É o seguinte: você quer a água servida num copo de vidro, ou você deseja que essa água seja servida num copo descartável, ou você gostaria que essa água fosse servida num copo feito de alumínio, ou você gostaria que... para, meu amigo, não interessa o copo, eu preciso da água. A minha necessidade agora é dessedentar-me. É isso que Paulo está dizendo. Por isso João Batista, ele teve essa visão muito clara quando ele disse: convém que eu diminua para que Cristo cresça. Quanto mais nós somos diminuídos, mais Cristo cresce. E nós vamos descobrir que tudo que há de bom em nós, e há, tudo que há de sublime em nós, e há, tudo que há de honroso em nós, e há, é Deus. Não é você. Você é descartável. Você poderia ser jogado num canto e se despedaçar, mas você possui um conteúdo. Esse conteúdo sublime, esse conteúdo poderoso. E a ideia de vaso está muito claro na visão do apóstolo Paulo, como por exemplo, ele demonstra em Romanos capítulo 9, do verso 1 ao verso 24, ele vai também se utilizar dessa expressão, quando ele diz ali naquele trecho: quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Portanto, quando nós olhamos para o sofrimento do crente, nós vamos descobrir que o crédito não é nosso, o crédito é de Deus. Nós sofremos porque somos vasos frágeis, mas que contêm algo extremamente esplendoroso, e o fato de nós contermos a glória do Senhor. E meu irmão, você talvez ainda não pensou nessa expressão de que você, como crente, você contém a glória do Senhor. Você seria capaz de definir a glória do Senhor? Pois é esta glória
que você carrega dentro de si. É por este motivo que a nossa luta, ela não é inglória. Por isso Paulo diz, nós podemos ser atribulados, e esta palavra atribulados traz a ideia de restringidos, nós podemos estar presos, mas nós não estamos angustiados, e a expressão traduzida por angustiados significa confinados, ou seja, podemos ter a impressão de que estamos ali, preso entre quatro paredes, mas nós não estamos confinados ali, porque o Senhor nos concede toda a liberdade. Paulo diz que nós podemos estar perplexos, e a ideia aqui é desorientado, é aquela visão de que por um instante nós perdemos o norte, perdemos o rumo, a nossa fé fraqueja, e eu fico então como alguém que não sabe onde está. Mas Paulo diz que nós não somos desanimados, e a expressão traduzida por desanimado significa na verdade desesperados, ou seja, podemos por um instante nos sentir perdidos e desorientados, mas nós não perdemos a esperança de Deus no nosso coração. Paulo diz que nós podemos ser perseguidos, e a palavra aqui significa caçado, como se um predador, ele viesse ao nosso encontro para nos destruir, mas Paulo diz que nós não somos desamparados. A ideia aqui é que nós não somos esquecidos de Deus. Deus em nenhum momento esquece do seu filho, Deus em nenhum momento abandona o seu filho, Deus em nenhum momento deixa o seu filho solitário. É por isso que Paulo conclui essa construção dizendo que nós podemos ser abatidos, a ideia aqui é derrubados, nós podemos até cair por conta do nosso sofrimento, ficar prostrados por conta do nosso sofrimento, mas nós não somos destruídos, nós não somos exterminados, porque em nós reina a glória de Deus. Porque você não é simplesmente um vaso de barro. Os incrédulos são vasos de barro para a perdição, mas nós somos vasos de barro que contém a glória do Senhor. Por isso não podemos reagir conforme o material em que somos feitos, essa cerâmica, esse barro, que não possui nenhum valor, mas nós devemos agir por aquilo que está em nós, que é a glória de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, onde o crente está, ali está a glória de Deus. Onde você estiver, quando você entra num banco, você vai numa repartição pública, você entra numa loja, você toma um ônibus, você dirige o seu carro, você está na sala de aula, onde você está, ali está a glória de Deus, a presença do Senhor, manifesto no Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso valor. Por isso nós encontramos aqui os extremos. Não valemos nada por aquilo que somos constituídos, mas nós temos o maior valor do universo, porque em nós reside a glória de Deus. Por isso eu pergunto, por que muito crente anda desanimado 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses? Por que ele não consegue se libertar desse desânimo? É porque, irmãos, a fé desse querido está muito abalada, e ele ainda não tomou consciência de quem ele é e de quem habita nele, porque nós já criamos os chavões, eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus, Deus está comigo, o Senhor está comigo. Isso é clichê, meu irmão, a gente só repete isso porque ouve. Nós precisamos viver essa glória, viver isto. Até mesmo quando um bandido está assaltando a você, ali está a glória do Senhor. E o Senhor está presente. Mas como isso é difícil para nós? Porque dependendo da situação, dependendo do diagnóstico, dependendo das surpresas, nos esquecemos de fato do que somos e de quem é Deus. Nós sofremos porque somos frágeis, somos barro, mas em nós existe a presença da glória de Deus.
É por isso que o apóstolo Paulo nos fala, em segundo lugar, que este sofrimento, além de mostrar o que sou, mostra que esse sofrimento também acontece para a glória de Deus. Que coisa! Pode o sofrimento do crente redundar em glória para Deus? Aliás, meus irmãos, não somente o sofrimento, tudo na vida do crente deve ser para a glória de Deus. Inclusive o sofrimento. Claro que eu preciso aqui abrir um parênteses, desde que esse sofrimento não seja por causa de pecado. Quando um crente está sofrendo por causa de pecado, aí é outra conversa, que não é o caso aqui. Mas retirando isto, nós vamos entender que o sofrimento, ele vai sim resultar na glória do Senhor, e é o que o apóstolo Paulo nos diz, do verso 10 ao verso 15, isso está muito claro. E nesse sentido, Paulo nos diz que esta glória do Senhor acontece porque Cristo é o centro de tudo. Veja só o que diz o verso 10 ao verso 12. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida, ou seja, a vida de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Primeiro aspecto que Paulo nos mostra aqui é que o nosso sofrimento, ele se torna de fato uma glória ou glória para Deus, quando nós temos consciência da centralidade de Cristo. Irmãos, Cristo não é um mero salvador, ele de fato é, mas não um mero. Cristo não é aquele que vai satisfazer aos meus caprichos, aos meus desejos infantis, embora o Senhor nos conceda as respostas para a nossa oração, mas Cristo deve ser tudo em nós. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser aquilo que nos motiva e que nos leva para que a glória seja do Senhor. E isso se desdobra em todas as áreas da minha vida. Porque um crente, ele é capaz de deixar o seu lugar e ir para um lugar distante para pregar o evangelho para pessoas que nunca ouviram de Cristo. Muitos equivocadamente vão dizer: ele faz isto porque ele ama os pecadores. Isso é conversa fiada. Porque nós não temos a capacidade divina de fato ter amor genuíno. Sabe por quê? Porque há momentos na vida, em qualquer ministério, que nós nos sentimos esclerosados e nós nos sentimos irritados e nós descobrimos que de fato esse amor é muito volúvel. O que faz uma pessoa deixar o seu lugar e partir para um lugar estranho para pregar o evangelho àquelas pessoas, isso acontece em primeiro lugar porque ele ama sim a Deus. Porque o desejo dele é fazer com que a glória do Senhor, que não está estabelecida neste grupo, porque é um grupo que não conhece a Deus, portanto é um grupo de depravados, um grupo que afronta o Senhor, um grupo de pecadores, um grupo que se envolve com outras religiões e outros tipos de comportamentos que afrontam a Deus. O desejo do missionário é: meu Deus, eu quero ir até aquele povo para pregar o teu nome, para que muitos se convertam, para que de fato o teu nome seja glorificado ali naquele lugar. Esse ou esta é a motivação correta. E eu não quero, obviamente, retirar a possibilidade de eu amar aquelas pessoas. Claro que não. Eu não estou dizendo que um missionário ou qualquer crente que evangelize seja incapaz de amar estes homens e mulheres que precisam ouvir de Cristo. Não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que a motivação principal é a glória de Deus.
Quando eu exerço um ministério, não é o amor aos meus irmãos e a minha denominação que devem encabeçar o meu ministério, mas é o meu amor para com Deus. Sabe por quê? Porque nós nos frustramos. As pessoas nos decepcionam, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos ferem, mas o Senhor não. É por isso que o meu olhar deve ser para Deus. É neste sentido que nós entendemos a centralidade de Cristo. Paulo faz aqui um jogo de palavras entre degeneração e morte, carne e corpo. Mas nesse sentido, Paulo diz, em todas estas circunstâncias do meu corpo está sendo degenerado, essa morte que assola o meu interior. E nesse sentido, de fato, eu sei que estou morrendo, mas quanto mais eu morro, principalmente no aspecto físico, muito mais a vida de Cristo está sobre mim, porque quando eu morro, estou vivendo. Aliás, nós sabemos que para recebermos este corpo glorificado, que teremos das mãos do nosso Pai Celeste, isto só é possível quando nós morremos. É por isso que o centro é Cristo. Ele é o centro da minha vida. Ele deve atrair para si todas as atenções. E é claro que nesse sentido, Paulo nos diz que isto é um exercício de fé. Versos 13 e 14 ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Ou seja, vem primeiro a fé, depois a minha atuação. Paulo continua dizendo também, nós cremos, primeiro a fé, por isso nós realizamos a obra, por isso nós falamos. Ou seja, Paulo diz que esta fé deve centralizar a Cristo, porque Cristo deve ser o Senhor da minha vida. Aliás, irmãos, quando nós perdemos isso de vista, tudo que nós fazemos não tem sentido. Quando nós olhamos igrejas que se dizem cristãs, igrejas que se dizem evangélicas, e o culto é uma bagunça. Eu passei recentemente em frente a uma igreja nova que se instaurou aqui, e aí eu olhei para dentro e as pessoas estavam dançando com luzes estroboscópicas, era um ambiente escuro, todo mundo ali embalado e dançando e tal, era um culto. Ah, mas nós precisamos fazer isso, porque os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, mas o que nós precisamos compreender é que o princípio das Escrituras não mudam. É por isso que precisamos exercer a nossa fé, porque fé é aquilo que concede a mim a visão do invisível e a certeza daquilo que não existe. Quando um trabalhador ele exerce a sua função ao longo de 30 dias, um dos alvos que ele possui, dentre outros, é receber o seu salário. Nós como crentes deveríamos também exercer o nosso trabalho mediante a fé naquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. É nesse sentido que o apóstolo Paulo nos ensina que todas as atitudes devem ser para a glória de Deus. É por isso que no verso 15 ele diz, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Se nós que vivemos neste mundo não temos a glória de Deus como a maior motivação da nossa vida, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Porque o mundo decepciona, as pessoas decepcionam, a igreja decepciona, todas as pessoas, tudo que está ao nosso redor nos decepcionam. Mas quando eu olho para essas decepções secundárias e vejo, mas eu estou de fato agindo para a glória do Senhor, isso muda a minha visão, sobretudo no sofrimento, porque o meu sofrimento também deve redundar para a glória do Senhor. E quando eu descubro que o sofrimento mostra
quem eu sou, e esse sofrimento mostra que tudo existe para a glória do Senhor, esse sofrimento também demonstra que Deus está no controle da minha vida. E esse talvez seja o ponto mais conhecido e menos vivido da igreja. O apóstolo Paulo, ele nos mostra isso com tanta clareza. Ele nos mostra, por exemplo, que de fato esta vida vai gerar em nós sofrimento e gemido. Veja só o que ele diz no capítulo 5, de 1 a 4. Ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ou seja, Paulo ele nos dá aqui um retrato claro do sofrimento nesse mundo. E como eu disse, esse sofrimento pode vir num diagnóstico médico. Este sofrimento pode vir numa chuva que se estende por toda a noite. Inclusive nós temos famílias aqui no nosso meio que perderam tudo que tinham por causa das chuvas. Porque este é o mundo que nós vivemos. Esta é a glória do mundo. A glória do mundo é a incerteza, é a destruição, é a falência. E eu fico pensando, esses irmãos amados, que as notícias chegam para o pastor assim, meio que a conta-gotas, né? E eu vou descobrindo isso aos poucos. Mas eu fico pensando, esses irmãos que no dia anterior tinham a sua casa tranquila, e no dia seguinte não tinham mais absolutamente nada. E isto é sofrimento. Ninguém fica feliz com isto. Ninguém sorri. Pelo menos as pessoas normais não são capazes de fazer piadinhas numa situação como esta. O apóstolo Paulo mostra claramente que a dor existe, a decepção existe, porque o mundo é assim, o mundo é aquilo. Nós depositamos a nossa confiança e a nossa alegria naquilo que se destrói. Não é errado se alegrar com os bens materiais que nós temos. Não é errado isso, irmãos. O que eu estou dizendo é que esta situação demonstra como estes elementos são efêmeros. Eles se destroem. Nós estamos aqui nesse prédio grande, fiados de que todas as estruturas estão bem, mas esse prédio pode desabar nessa noite sobre nós. Como já aconteceu em outras igrejas, onde 2/3 da igreja morreu num culto. Nós confiamos no prédio, nos alegramos com ele, mas ele pode ruir sobre nós. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele mostra que o nosso objetivo é muito claro, mesmo diante dos sofrimentos. A partir do verso 6 do capítulo 5, ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo. Isso aqui não é uma alegria maluca, onde está doendo e eu começo a rir da dor em si. Não, mas esse bom ânimo, essa atitude é da alma, é do coração. É daquela vida que centraliza Cristo, que quer glorificar a Deus. Ele diz sempre que nós devemos ter bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que você vê se destrói. O que você não vê é eterno. Paulo continua dizendo: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo chega num ponto tal, que ele diz assim: meus irmãos, eu prefiro morrer,
porque eu sei que em morrendo eu estarei na presença do meu Deus, eu não estarei mais nesse corpo de barro, eu não estarei mais susceptível a tanto sofrimento, e o que é pior, eu não estarei susceptível a tanto desânimo, a tanta frustração, a tantas decepções. Por isso Paulo diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Ou seja, Paulo está dizendo, é por isso que há um esforço em nós, para realizarmos o nosso ministério. Vejam, Paulo está escrevendo a uma igreja que não só o abandonou, mas estava destruindo ou tentando destruir o ministério daquele homem. Mas Paulo, ele diz, de fato estes sofrimentos vêm sobre mim, mas o meu desejo é fazer com que vocês progridam através do meu ministério. E aí Paulo diz no verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui Paulo não está falando da salvação. Todos nós somos salvos e recebemos a salvação imerecidamente. O que Paulo está falando aqui são das minhas atitudes, do meu coração, daquilo que de alguma forma eu deposito, é como um depósito para a eternidade. Porque Deus é justo, e Deus sabe que existem crentes que se empenham muito mais e se distanciam muito mais deste mundo para a glória do Senhor, diante de outros crentes que são salvos, mas que parece que não estão muito bem aí com Deus. Mas o que chama a atenção é o que diz o verso número 5. Você pode ler comigo todos juntos? Capítulo 5, verso 5 de 2 aos Coríntios, capítulo 4. Leamos todos juntos. Ora, foi o... Sabe o que esse verso me diz? Esse verso me diz que Deus está no controle. Quando eu recebo a notícia da morte de um filho que foi esmagado por um carro, Deus está no controle. Quando eu recebo a notícia, um diagnóstico médico que não é muito favorável, Deus está no controle. Quando os meus bens materiais vão embora arrastado por uma chuva tão breve, Deus está no controle. Quando eu sou assaltado e alguém rouba os meus bens, ou quando sou sequestrado, ou quando sou maltratado por alguém, Deus está no controle. É a isto que a teologia reformada chama de doutrina da providência. Deus governando todas as coisas. Deus governando tudo que existe. E não há nenhum sofrimento que esteja fora do alcance de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos, com base naquilo que as Escrituras nos ensinam. Não estamos dizendo, e nem Paulo diz isto, que Deus sente prazer no sofrimento. Não é isto. Muito pelo contrário, Deus sofre conosco, a exemplo de Cristo, que chorou quando encontrou uma família enlutada, quando viu a família de Lázaro. E Cristo sabia que Lázaro iria ressuscitar, mas Cristo foi solidário com o sofrimento daquele povo. É por isso que a palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus santos. O sentido desse verso é que Deus sofre quando seus filhos morrem. Deus também tem sofrimento quando um servo de Deus tomba no campo de batalha nesse mundo, mesmo sabendo que este irá morar com ele por toda a eternidade. Não estamos dizendo que o Senhor Deus é masoquista e sente prazer no sofrimento de seus filhos. Não, ele sofre junto. Mas o que nós estamos dizendo é que Deus continua controlando, cuidando e observando a sua vida. E quando eu digo, ou melhor, quando Paulo diz que Deus está no controle, quando ele usa essa expressão, o próprio Deus nos preparou para isto, ele segue dizendo, outorgando-nos o penhor do Espírito, ou seja, Deus concede o seu Espírito para nos consolar e para derramar da sua misericórdia sobre a nossa vida.
No dia em que você estiver chorando muito, à beira do desespero por uma perda irreparável na sua vida, o Senhor Deus está sofrendo com você, mas ao mesmo tempo o Senhor Deus vai sustentá-lo enquanto você estiver neste mundo. E quanto mais eu me aproximo de Deus pela fé, muito menos trabalho isto causará no meu coração. Será que nós estamos dispostos a perder tudo pela causa do Senhor? O Senhor Deus nos ensina isto. Lembre-se do jovem rico. E ele tentou ostentar-se diante das pessoas: Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ele já sabia, mas ele quer mostrar alguma coisa às pessoas. Jesus olhou para ele, conhecia o coração dele, e Jesus também sabia o fim dessa conversa, dessa prosa. Jesus diz assim: ué, você não conhece os mandamentos? Cumpre-os. Aí ele enche o peito e diz assim: mas Senhor, desde piquititito que eu cumpro os mandamentos. Aí Jesus olha para ele com um olhar fixo e sério, profundo, e diz assim: é mesmo? É? Desde pequenininho que você está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque é nisso que se resume a lei. Então vamos fazer um pequeno exercício. Vamos fazer como os pedagogos nos mostram e nos ensinam, né? Vamos fazer uma dinâmicazinha. Vamos fazer pequenininha, rápida. Vai, vende tudo que você tem. Aí você está demonstrando que ama a Deus. Dá aos pobres. Aí você está demonstrando que ama o próximo. Aí vem e segue-me. Quando olhamos para essa expressão do apóstolo Paulo, que Deus nos preparou para isto, ele também está dizendo que Deus nos fortaleceu para isto. O jovem rico não foi capaz de fazê-lo, mas possivelmente você e eu somos capazes. E você vai dizer: será, pastor? É, porque não vem de você. Você é um barro miserável de barro. Isso vem do Senhor. É o Espírito que te impele. Tudo que você tem feito até agora para a glória do Senhor, mesmo diante do sofrimento, é porque o Espírito Santo de Deus que está em você, está agindo em você. O fato de Deus estar no controle não significa que Deus está ali diante de um tabuleiro de xadrez e ao seu bel prazer mexendo, não. Mas é esse Deus que se envolve comigo, sabe do meu sofrimento, está ao meu lado dizendo: filho, vamos adiante, eu estou contigo. Você vai conseguir pela minha glória. A doutrina da providência ensina sobre o amor de Deus. Gente, é por isso que na história da igreja nós vamos encontrar famílias de joelhos e soldados com as suas armas todas apontadas para a cabeça, e alguém diz para o pai: nega a Cristo, eu vou matar primeiro o seu filho mais novo. E ele diz: eu não nego a Cristo. Tal. Negue a Cristo, eu vou matar o seu filho do meio. Eu não nego a Cristo. Tal. Negue a Cristo, eu vou matar a sua filha mais velha. Eu não nego a Cristo. E ele mata. Negue a Cristo, eu vou matar a sua esposa. Eu não nego o meu Senhor. Negue a Cristo, senão você vai morrer. Eu não nego a Cristo. De onde vem isto? De onde vem essa força? São pessoas mais especiais do que nós? Claro que não. Essas pessoas eram tão medrosas, tão egoístas, tão pecadoras quanto eu e você. Mas é o Deus que nos ama, esse Deus que preenche esse vaso velho de barro, nos preenche com a sua glória. Por isso eu não tenho nenhuma dúvida. Sim, você que é crente, se for colocado numa situação como esta,
Você estando totalmente nas mãos do Senhor e sabendo que Deus tem o controle, você terá a mesmíssima atitude, porque vaso de barro é igual, e a glória de Deus também é a mesma. Não somos menores ou melhores do que os crentes que já se foram, somos iguais. E se você olhar para a sua vida, você vai descobrir que já abriu mão de muita coisa para a glória de Deus. Talvez você não se lembre, mas se você começar a fazer um exercício, você vai se lembrar, você vai dizer, puxa, é mesmo. Mas quem fez isto? Foi o Espírito de Deus outorgado, aquele que está em nós, o nosso penhor, a nossa penhor é garantia. Penhor é garantia. Eu chego para o Sérgio e falo, Sérgio, eu quero comprar seu carro. Bom, Alfredo, eu preciso aí de uma garantia disso aí. Então tá bom, então a metade, a outra, agora sim, agora eu tenho a penhor. É a garantia que nós temos, Cristo Jesus. É por isso que a nossa atitude, eu quero concluir aqui dizendo, a nossa atitude diante do sofrimento, ela está embasada na graça, na misericórdia, no amor e na solidariedade do nosso Deus. Eu quero concluir lendo os versos 16 a 18 do capítulo 4, quando Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Agora olha que frase maravilhosa. Irmãos, vejam que frase que se adequa ao fato de que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Olha que linguagem Paulo utiliza diante de todo o sofrimento que ele e nós crentes passamos. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea, passageira, rápida, efêmera, tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A base da nossa fé está na eternidade. É por isso que esta leve e momentânea tribulação, que leva embora os meus bens, que leva embora a minha saúde, que leva embora os meus amigos, que leva embora a minha própria vida, produz eterno peso de glória, e não há como comparar esta obra em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não desanime, o coração se renova a cada dia, por causa do Senhor, não desanime, o sofrimento não se compara com a glória que Deus tem dispensado a nós hoje, e com aquilo que Ele nos dará. Não desanime, porque a nossa fé demonstra os valores eternos de Deus, que nós somos estranhos a este mundo, que nós somos de Cristo, que nós temos um céu maravilhoso, e de que os problemas que vivenciamos aqui um dia irão cessar, toda lágrima será enxugada, e nós viveremos eternamente felizes com o Senhor. O que Paulo está dizendo é, não desanime. O que nós precisamos é ter o foco correto das Escrituras. Porque, irmãos, Deus vai sustentá-lo até o fim. Deus vai levá-lo até o fim. Mesmo que a sua fé fraqueje aqui e ali. Mesmo que você se sinta tão destruído. Mesmo que as decepções queiram esmagar o seu coração, o Senhor Deus está presente. E é Ele quem nos conduz. E é Ele quem realiza a obra na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Você deve encher o seu coração nesta noite de muita alegria, porque a despeito do que você é, Deus é contigo e há de levá-lo até o final. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome por esta esperança. Nós que sofremos, ó Deus, e alguns irmãos aqui de forma bem especial e particular vivenciaram um sofrimento muito grande com relação aos seus bens materiais. Ó Deus, de fato, precisamos compreender que a nossa sustentação vem do Senhor. E é bom saber, ó Deus, que o mesmo Senhor, o mesmo Espírito Santo que preservou e fortaleceu os crentes no passado, até mesmo em situações extremas, é o mesmo Deus que há de nos preservar. Por isso não devemos olhar para essas pessoas do passado e nelas ver alguma coisa. Porque eram humanos, eram vasos de barro. Aqueles homens lá no primeiro e no segundo século, famílias inteiras que eram devoradas por animais selvagens, por amor a Cristo, eram vasos de barro, pecadores, pessoas frágeis, às vezes desorientadas como nós. Elas não tinham nada de especial acima do que nós temos. Mas nós sabemos que o mesmo Espírito Santo que os fortaleceu, robusteceu e tornou aqueles vasos de barros como gigantes sobre a terra. Esse mesmo Espírito Santo está em nós. E fará de nós gigantes, se necessário for. Essa é a nossa confiança. E por isso podemos, ó Deus, dormir tranquilos. Em meio aos escombros, em meio às perdas, em meio à dor profunda, podemos descansar no Senhor. Obrigado porque o céu nos aguarda. Como Paulo mesmo diz, o desejo é estar com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, somos preservados pelo Senhor. Obrigado a Deus porque temos o céu à nossa espera. Obrigado porque temos os nossos irmãos do passado, os nossos amigos do passado, que já estão contigo, estão aí, Senhor, e nós vamos reencontrá-los. Estaremos com eles. Vamos, ó Deus, conversar durante muito tempo sobre a graça, sobre a misericórdia de Deus, e de vez em quando olhando para Jesus e abraçando a Jesus e beijando, dizendo: Senhor, muito obrigado. Ó Deus, nós não podemos definir o que vai ser o céu. Isso que eu estou dizendo aqui é tão mínimo. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando agora, nesse momento, para cada um de nós, de modo bem especial. Queremos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. Queremos sair daqui alegres. Mas também queremos sair daqui cheios de temor no coração, sabendo que o Senhor é grandioso e nós somos pequeninos. É por isso que eu oro a Deus, para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, este amor que nos resgatou e que nos preserva seguros nesta jornada tão perigosa neste mundo vil. E que as consolações, o ministério, a obra do Espírito Santo estejam sobre nós, nos guardando e nos preservando. Nós queremos dizer, ó Pai, glorificado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.